Então, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar mais uma aula hoje. A gente está num contexto de encerramento do primeiro bimestre, né? A gente vai iniciar as atividades do segundo bimestre. E eu queria começar com vocês falando um pouquinho a respeito dessa dinâmica do final do primeiro bimestre. Eu acredito que todos vocês que têm acompanhado os MITs não tiveram nenhum problema com relação à nota, né? Quem fez as atividades normalmente, quem não deixou para a última hora, conseguiu alcançar a média, conseguiu notas muito, muito boas, né? Nós tivemos notas excelentes, teve muito 10, teve muito 9, 8, mas a gente também teve muita gente que ficou com nota muito baixa por conta de deixar as atividades para serem realizadas somente no último instante, né? Então, muita gente esperou da meia-noite e virou abóbora, né? O que eu espero que vocês façam é que não deixem isso acontecer novamente, né? Os colegas de vocês que não estão fazendo as atividades, que não deixem isso para a última hora, fazer as atividades na última hora. Já já eu respondo as perguntas, tá? O que acontece? A gente vai deixar, eu, né, particularmente, vou seguir agora a metodologia da professora Mircea, a gente vai postar as atividades com uma data para a realização. Nesse primeiro bimestre, eu tinha deixado as datas em aberto para facilitar para vocês. No entanto, eu ouvi alguns pedidos para que a gente colocasse as datas para encerramento da atividade, tá? E aí, o que acontece? Muita gente acabou deixando tudo para a última hora. E quem não estava acompanhando os meets achou que a gente ia deixar isso aberto eternamente. Quem estava nos meets sabe que a gente tem avisado. Pessoal, na última semana nós vamos fechar as atividades para a gente calcular as notas. E aí, o que aconteceu? Muita gente acabou não realizando nenhuma atividade, ficou de recuperação mesmo. Essas atividades agora, elas só vão ser reabertas como recuperação. Elas não vão alterar novamente a data a nota do primeiro bimestre. Tudo bem? Então, tomem cuidado, no segundo bimestre façam tudo bem direitinho, de acordo com as datas, até para não sobrecarregar vocês durante a execução da semana, né, das atividades, até para que vocês também consigam acompanhar os conteúdos. Nós estamos postando todas as aulas, nós estamos editando os meets para fazer eles ficarem melhores, para que vocês possam assistir, e esse cuidado que a gente tem, a gente só quer o retorno de vocês nessa realização. Parabéns aos que tiraram 10, que ainda vão ver, a gente ainda não divulgou essas notas, tá? Na verdade, a gente vai demorar um pouquinho, porque a gente ainda vai fazer o conselho, mas muitas pessoas tiraram notas boas, e quem com certeza está acompanhando os meets está tirando nota boa, tá? E parabéns a todos aqueles que estão acompanhando os meets, isso vai fazer uma diferença muito grande na aprendizagem de vocês. Vou passar a palavra para a professora Mircea, e aí a gente vai começar a aula, tá bom? Bom dia, Mircea. Bom dia. Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu acho que o professor Márcio já explicou bem a situação. Eu acho que uma coisa também que, que eu senti falta um pouco de vocês é que dá para ver que alguns alunos estão com bastante dúvidas em algumas questões, mas também não têm nos procurado. Então, se vocês tiverem dificuldades na hora de resolver os exercícios, né, se está com dúvida no conteúdo, manda a perguntinha para a gente, vem para o Meet, pergunta, para a gente poder explicar de novo, até vocês entenderem, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a prosa romântica, começando pela prosa indianista. Eu vou explicar um pouquinho sobre a prosa romântica no geral primeiro, para a gente adentrar nesse mais específico. Então, a prosa romântica ela vai ser classificada tematicamente, é diferente do que acontece na poesia. Então, na poesia eu já expliquei para vocês que há uma divisão cronológica, por isso que a gente tem gerações, né? Primeira geração, segunda geração e terceira geração, um após o outro. A prosa romântica não.
A prosa romântica vai ser dividida livro por livro, de acordo com o tema que ele traz. Então, lá na poesia, enquanto autor, né, ele ficava toda a obra dele em uma geração, aqui não. Aqui a gente vai ter o mesmo autor escrevendo em várias possibilidades, tá? Em vários tipos de prosa, porque o que vai ser definido vai ser o tema de cada uma das obras. Então, essa é a classificação. Nós vamos ter quatro nomes, né, 4 tipos, que é a prosa indianista, a prosa regional, a prosa urbana, a prosa gótica. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a prosa indianista, tá? E aí, aos poucos, a gente vai vendo também as outras. Então, para a produção da prosa, a gente tem um contexto muito específico aqui no Brasil, na Europa também, que é a popularização da leitura por meio dos folhetins. Não está escrito aí, porque esse vai valer para todos, tá, gente? Todas as prosas vão ter essa mesma influência. O que são os folhetins? É uma forma de texto em jornal que era publicado capítulo por capítulo. Mais ou menos o modelo que as novelas de hoje, né, as novelas televisivas, seguem, né? Cada dia tem um capítulo, que geralmente termina numa cena, assim, num momento mais denso, mais, né, que precisa de uma resolução. O mesmo acontecia naquela época. Aí tinha os jornais, e esses jornais publicavam cada dia ou cada semana uma parte desse livro, né, uma parte da história. Então, geralmente, acabava num momento mais, né, que as pessoas ficavam ansiosas para saber o que ia acontecer depois. Então, isso foi uma forma de popularização da leitura, que que foi muito importante para a burguesia. Lembra que a gente já viu, quando a gente conversou sobre a poesia, que a burguesia estava em ascensão, que a gente tinha uma nova classe social, que era uma classe mais intelectual, que não tinha todas as posses que a nobreza tinha, mas já tinha, né, já tinha um certo poder econômico, e a forma de aumentar o seu status social era justamente por meio dos seus conhecimentos, dos seus intelectos. Então, essa classe social tentava também conhecer, apresentar mais coisas, saber mais do mundo, estudar mais, tá? Para aumentar esse status social. Moacir, você quer falar? Sim, só para complementar isso que você está falando, que por meio do folhetim a gente também teve esse sentimento de democratização, né, da leitura, porque a leitura era um bem de consumo de uma outra classe social, né, os livros clássicos, eles não eram acessíveis a essa burguesia. Então a burguesia está começando a caminhar nesse crescimento da leitura. Então o folhetim, além de ser uma literatura mais fácil, ela consegue entreter muito bem por conta desses capítulos, né? Mantém também o comércio do jornal muito ativo no Brasil e acaba informando e trazendo a importância da literatura. E também desperta nessa nova burguesia o sentimento de nacionalismo, né? Que é o que a gente vai falar um pouco mais agora. Aí a gente vai ter um detalhe, né, que é o que vai permitir esse surgimento desse folhetim, desse jornal, né, que é a criação, a popularização da prensa, né, que é o que vai fazer a gente conseguir fazer as cópias dos textos. Não sei se vocês já viram em algum filme, em alguma coisa assim, ou mesmo fotografia, que tem a produção do jornal, né, que tem aquelas máquinas enormes, e aí vai passando as cópias, né, que é uma espécie de prensa mesmo, né, que vai printando todas as letrinhas, todas as palavras para formar o jornal. Porque antes as cópias eram muito difíceis, por isso que o acesso à leitura era mais difícil. A gente já conversou sobre isso, como que era difícil o acesso ao livro. Então, com a prensa, a leitura também ficou mais fácil, porque era mais fácil também reproduzir esse escrito, né? Então, era mais fácil fotocopiar, né?
tirar, fazer as cópias dos textos. Então, tudo isso favoreceu uma produção que era escrita pela burguesia e para a burguesia, né? Então, vai estar muito envolvido ali com os planos dessa classe, especificamente dessa classe social. E aí o professor Márcio mencionou esse sentimento de nacionalismo. Esse sentimento de nacionalismo vem também de um fator histórico que também já conversamos, que é a independência do Brasil. Então, o fato de ter essa separação política do Brasil e Portugal também gera uma onda de nacionalismo, gera uma vontade de criar algo verdadeiramente nacional, tá? Então, dentro desse contexto, a gente também vai ter uma outra sensação com o Brasil. Então, a gente escolheu trabalhar primeira geração e a prosa indianista justamente porque elas têm características muito semelhantes, né? A gente viu lá a poesia na primeira geração, que ela é nacionalista, que ela vai ser muito influenciada por esse contexto da independência, e agora aqui na prosa indianista também vai ser influenciada por essa independência. Vai ter uma certa influência da tradição literária do Brasil recém-colonizado, então ele vai pegar alguns aspectos ainda da literatura de informação, da literatura catequética, que é aquela que vai tentar envolver os índios, e a gente vai ter uma grande influência na prosa indianista, assim como acontecia na poesia, em relação à teoria de Rousseau, que é a teoria do bom selvagem. Né? Alguém aqui já ouviu falar nessa teoria? Do bom selvagem? É aquela que o homem nasce bom e a sociedade corrompe? Isso, é exatamente isso, né? Então, o que o Rousseau falava? Que nós nascemos, né, o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. E aí a gente tem essa ideia do bom selvagem. Se ele não passou pela civilização, se ele não passou pela sociedade, então ele vai ser bom, né? E aí aqui tem os preconceitos, lógico, envolvido nisso, que vai pensar que o índio não passou por uma sociedade, ele não vive em uma sociedade, então ele é naturalmente bom. E aí é que a gente tem também uma outra característica que vai possibilitar essa valorização indígena, né? Esse olhar para o indígena, que é uma estrutura escravocrata. Então, aqui, quando se fala em miscigenação, vai ser a miscigenação entre o europeu e os ameríndios, né? Os povos indígenas. E vai desconsiderar a população negra que foi trazida, escravizada da África. Então, essa estrutura também influencia, de certa forma, que eles fazem também um certo apagamento dessa população e da contribuição desses povos, para se concentrar na figura indígena, que nessa época já não era mais a figura do escravo, ele já tinha deixado de ser. Mircea, o João Igor colocou uma pergunta interessante. Se a sociedade é quem corrompe o ser humano, quem corrompe a sociedade? Aí a gente vai entrar um pouco naquela história do ovo da galinha, né? É porque quando o Rousseau fala nessa questão de que a sociedade corrompe, ele está partindo do pressuposto de uma sociedade que já é cheia de valores formados, né? Esses valores da burguesia, esses valores da nobreza, os valores da individualidade, da propriedade privada, né? Todas essas questões que vão ser contra o coletivo. E quando a gente parte dessa ideia de que o índio ele é um ser puro, é porque ele não foi afetado por essa formação idealista do princípio, né, do protocapitalismo, né? A gente vê essa disputa, essa necessidade de você se organizar nas classes e tudo mais. Os índios, eles vivem em comunidade e mesmo que haja esse preconceito que a professora Mircea falou que é certíssimo em relação a ignorar que o índio vivia em uma sociedade e que talvez houvesse, de alguma forma, alguma hierarquia, né? Não era uma hierarquia que destrói o outro, como a hierarquia capitalista muitas vezes faz. Isso, então aqui,
como eu estava falando da questão do ovo e da galinha, é justamente essa brincadeira. Mas se a sociedade, né, foi criada pelo homem, então por que que o homem criou uma sociedade que vai o corromper? Então, aqui é um processo que a gente vai usar também outros filósofos, outros sociólogos, que é justamente a ideia de que do pensamento pouco de massa. É você sozinho, você tem certos pensamentos, você tem certas atitudes. Mas quando você passa a atuar em conjunto, você pode ter outro tipo de pensamento e outro tipo de atitude, né? Que é um pouco do que eu estava falando do comportamento de massa. Então, não é que foi algo deliberado para se criar uma sociedade assim, mas que pelas conjunturas, pelas associações de pessoas, pelos acontecimentos, em conjunto, nesse coletivo, a sociedade foi se criando de uma forma, como o professor Moacir falou, que não se trabalha em conjunto. Então, as características principais da prosa indianista. Então, primeiro, a prosa indianista buscava apresentar um modelo para a sociedade brasileira. Isso eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco, quando eu falar dos exemplos que a gente vai ter dessa prosa, tá? Então, como a gente já falou, vai haver uma busca de uma identidade nacional, né? Então, como é uma prosa nacionalista, então a intenção é se criar uma identidade nacional. Por isso, várias características derivam dessa ideia, dessa busca de uma identidade nacional. Que características? Essa natureza expressiva, né? Então, por que uma natureza expressiva? Porque eu quero buscar algo que é próprio nosso. Lembra que acontecia lá na Canção do Exílio? Né? A exaltação da natureza? O mesmo vai acontecer aqui. Então, aqui a natureza vai estar muito presente, vai se escolher o índio como símbolo nacional, que também é algo próprio do Brasil, né? Algo que não teria em outro lugar. Então, teria essa identificação com o Brasil. E aí, sobre o índio, aconteceu uma adaptação, que é o que a gente também já mencionou quando a gente falou na poesia, que é a adaptação do cavaleiro medieval, lembram disso? Lá na Europa, a prosa romântica, a poesia romântica, buscou, lá na Idade Média, o protótipo de herói, que é esse cavaleiro de armadura, que bravo, honrado, né, cheio de virtudes, e eles vão copiar essa ideia do cavaleiro medieval para os seus heróis. Aqui no Brasil, como não teve uma Idade Média, né, o Brasil não passou pela Idade Média enquanto organização política social, eles buscaram também no passado uma figura que representasse a essência do Brasil, mas que ao mesmo tempo também apresentasse as mesmas virtudes e características do cavaleiro medieval. Portanto, o índio foi escolhido para fazer essa representação. Então, ele foi colocado dentro de uma caracterização que remetia esses valores, essas virtudes, né, de coragem, de força, né, tudo que a gente vê nessas histórias em que tem o herói salvando a donzela em perigo. É o herói medieval na pele do índio, né? Representando de uma maneira resumida, é isso. Isso. Aí a gente vai ter uma idealização da formação do povo brasileiro, valorizando a miscigenação, foi o que eu falei. A miscigenação entre o europeu, né, entre o homem branco, e entre o indígena. Então, aqui vai ter essa ideia de valorizar a miscigenação, e que vai ser bom essa miscigenação, porque vai trazer a força, a beleza dos índios, essa pureza dos índios para a formação nacional. Inclusive, isso acontece não apenas na prosa, isso vai, né, não apenas na literatura, mas é como uma forma de política e de estudo mesmo. Dom Pedro, ele vai incentivar os estudos etnográficos, e vão surgir alguns textos exaltando mesmo o índio, falando como os nossos índios são melhores do que os povos originários de qualquer lugar. Inclusive, tem um artigo fazendo a comparação entre
os povos brasileiros e os povos aborígenes australianos, né? Aí falando por que os índios brasileiros são melhores do que os povos originários da Austrália. Então, assim, quer falar? Uhum. Pode falar. Sobre a questão da miscigenação, você falou do aspecto político, mas é bom a gente enfatizar que quando a gente desenvolve uma estratégia de miscigenação, a gente está legitimando a presença portuguesa no território brasileiro, né? Eles deixam de ser os invasores e passam a ser habitantes, né, nativos. Então, é uma romantização, de certa forma, uma suavização, um eufemismo da dominação, né? Os índios, eles são dominados, eles são explorados, as mulheres são violentadas, e os frutos disso são nativos, né? E, de certa forma, existe a união política entre a colônia e a terra dominante, né? Exatamente. Então, aqui não se esqueça que a gente está falando de romantismo, tá? Então, quando a gente fala em romantismo, a gente também está falando, a gente ainda está falando de ficção, né? De uma recriação da realidade. Então, mesmo que aqui tenha como característica a tentativa de verossimilhança, a tentativa de aproximação da realidade, ainda não é algo de descrição exatamente real e pura e catalográfica, historiográfica, ainda não, tá? Ainda é romântica. Então, até hoje a gente utiliza o termo romântico, romantizar, para falar dessa lente cor-de-rosa que a gente coloca sobre determinados fatos. Então, aqui é a mesma coisa. Foi romantizada a ideia do índio, foi romantizada a miscigenação, foi romantizada a colonização, né? Então, aqui a gente tem esse aspecto que foi todo colocado nessa lente cor-de-rosa, de melhoria, de valorização, desconsiderando todo o genocídio que aconteceu no Brasil, desconsiderando algumas coisas, algumas atrocidades que aconteceram durante a colonização. Se a gente for pensar a própria colonização, a própria ideia de colonização, mesmo que não houvesse genocídio, mesmo que não houvesse as outras coisas, já é algo absurdo, né? Como que você vai lá e toma posse de um país que não é seu? Quando a gente fala do Brasil como um país diverso, né, que tem negros, que tem brancos, a gente desconsidera que essa formação foi feita com o genocídio, que a professora Micéia falou, e com a escravização, né? Grande parte das pessoas que vieram para o Brasil de outras etnias são pessoas que ou eram exploradores ou eram escravos, né, e os índios daqui que foram explorados. Isso. Então, aqui a gente vai ter 3 obras, que vão ser as obras do indianismo brasileiro, do romantismo, e eles vão apresentar 3 fases do Brasil. Antes da colonização, o choque entre colonizadores e índios, e após a colonização, tá? Que aí eu vou explicar quando eu mostrar o exemplo das obras. Nesse sentido, a gente vai ter a figura muito forte de José de Alencar, né? Ele que vai ser o autor do indianismo, ele vai produzir outras obras também, né? Como eu coloquei aí, ele vai ter a prosa urbana, a prosa regionalíssima, a prosa histórica, além de romances, ele vai escrever crônicas, críticas de teatros, e vai ser voltado para essa valorização do Brasil, valorização dessa cultura brasileira. Então, uma das coisas que José de Alencar fez foi estudar a língua tupi, né? Então, várias coisas que hoje a gente tem de tupi vêm também dessa época dos estudos de José de Alencar, né? Algumas foram, como eu falei, romanceadas, né? Foram romantizadas, outras foram criações dele, né? Que ele adapta algumas terminações indígenas, né? Da língua tupi para o brasileiro, né, para o entendimento dele, e outras são realmente da língua tupi que ele vai utilizar nas suas obras, né? Então, ele vai valorizar essa cultura brasileira que conforme os moldes do romantismo. As 3 obras que eu vou mostrar para vocês são de José de Alencar e mostra justamente essa ideia aqui,
né, que eu falei, que é apresentar um modelo de sociedade brasileira. Então, a ideia dele não era apenas representar o que já acontecia, mas também ser um modelo do que deveria ser, né? E as obras dele vão mostrar justamente esse ponto. Antes da colonização, esse choque, né, entre o homem branco e os indígenas, e o que acontece após a colonização. Só que ele vai começar a produção literária dele ao contrário. Ele começa do pós-colonização e vai voltando. Aí o choque, depois o antes da colonização, tá? Aí eu coloquei para vocês conforme ele foi escrevendo. Aí aqui a gente tem também, nessas 3 obras, essa ideia unificadora, né? É tentar fazer uma nação unida, né? Unificada, que vai trazer tanto o colonizador branco como o indígena. Então, a primeira obra que ele vai trazer é o Guarani. É o primeiro romance indianista e ele vai trazer o final da história, né? Que é a pós-colonização, tá? Então, assim, é o primeiro publicado, mas é o último em relação à história, né? Que aí ele vai trazer essa história antes da colonização, durante e depois. Esse é o depois. É o depois que já foi colonizado, que já tem essa junção entre o homem branco e os indígenas. Então, aqui a gente já vai ter essa relação amigável, né, porque, como eu falei, ele está querendo produzir um modelo, uma relação amigável entre esse homem branco e o indígena. Então, como vai ser contada essa história? Como a gente também está falando de romantismo, a gente vai ter uma história de amor, a história de Ceci e Peri. Ceci é a Cecília, que é essa mocinha aqui, loira, dos olhos azuis, então tem essa ênfase na caracterização dela, que ela é uma mulher loira, de olhos azuis, né? Então, para mostrar que ela é uma pessoa de pele clara, e vai conhecer o Peri. Peri vai salvar a vida dela num acontecimento do livro, e desde então eles vão se tornar amigos, vão se apaixonar. A figura de Peri é uma figura muito, muito forte dentro da prosa romântica. Por quê? Porque ele vai trazer todos aqueles ideais que a gente já falou do cavaleiro medieval, e além de trazer todos esses ideais do cavaleiro medieval, ele vai também trazer a questão do cristianismo, porque Peri ele vai também associar, ele vai se adaptar aos valores cristãos, né? Então, Peri ele vai se adaptando a essa civilização brasileira. Então, o que tá... Pode falar. E aqui, pessoal, é muito importante a gente frisar que o cristianismo ele foi uma das grandes ferramentas de dominação da coroa portuguesa, porque o cristianismo, ele dociliza, né, como a gente pode falar, como tem um teórico que fala essa teoria dos corpos dóceis, né, que as pessoas ficam domesticadas. Então, o cristianismo, ele traz um Deus, né, que vai regrar todos os seus comportamentos, e aí ele vai impedir as reações, ele vai impedir as revoltas, e a incorporação do cristianismo nesse caráter do índio é uma das grandes estratégias de dominação da coroa portuguesa na época da chegada, né, dos portugueses no Brasil. Isso. Então, olha só esse trecho aqui para vocês verem como que era a visão, qual que era esse ideal de índio que estava sendo colocado. Não há dúvida, disse Dom Antônio de Maris, na sua cega dedicação por Cecília, quis fazer-lhe a vontade com risco de vida. É para mim uma das coisas mais admiráveis que tenho visto nesta terra, o caráter desse índio. Desde o primeiro dia que aqui entrou, salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um cavalheiro português no corpo de um selvagem. Então, olha só, tem a questão da vassalagem amorosa, né, do amor cortês, que a gente já tinha mencionado, que era desse homem se colocar aos pés da mulher amada e fazer tudo por ela, e tem essa coisa absurda de falar
que ele é o cavaleiro português na pele de um selvagem. Então, é como se tivesse lá, ele tem um índio, que tem um conjunto de fatores que são valorizados, a força, a postura, né, o conhecimento das terras, mas o que é valorizado são as prerrogativas portuguesas, são as características europeias. Então, E o que é interessante da gente observar é assim, pessoal, que quem era o leitor dessa obra? Era uma burguesia que estava sendo formada no Brasil. Então, colocar o índio como um herói não está ressaltando de fato o caráter do índio brasileiro, mas de um personagem que vai identificar com a burguesia, né? Então não tem nenhuma valorização de fato do índio brasileiro, porque o índio ele se lascou, né? Infelizmente a gente não tem outro termo para falar, mas a gente vê que é simplesmente uma estratégia de romantização mesmo. e aí essa expressão é uma expressão que ela vai ser usada em outros momentos por outros autores, por outras pessoas, que é justamente essa ideia de que a, 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 a carcaça, né, ela só está ali como uma coisa aleatória, né, o que vale é o que está por dentro, né, então a gente vai ver aí, ele é um cavaleiro português na pele de um selvagem, mas ela é uma negra, mas com alma branca, né, que a gente vai ver um outro autor, né, lá na frente né, vocês podem ver, que mostra isso, é essa valorização. Então, usar essa expressão, não, ela é assim com a alma de outro, é justamente uma forma de você dizer que só o outro tem valor, que Isso só o é. outro é importante. Pode falar. A Anabel tinha colocado aqui, né, que o índio era só a fantasia deles, né? É isso mesmo, é um Isso, fetiche, né? É um fetichismo isso daí, é uma vontade de romantizar uma coisa que vai fazer bem para eles. Ela colocou aqui novamente, ele roda em volta da senhora portuguesa e parece uma geladeirinha inox, totalmente real. É verdade, é exatamente isso. então, é justamente essa ideia. Que aqui a gente vai ter essa caracterização problemática, né? Que vai ser um ponto em que a gente vai ter algumas coisas boas, mas ainda não vai trazer, ainda é romantizado, ainda não vai trazer a ideia que a gente vai ter mais tarde, que é uma ideia crítica sobre a história, né? Então vai ser desconsiderado esses pontos, tá bom? E aí aqui, né, então esse é o primeiro romance indianista, mas é o último lá na história. Então agora a gente vai ver o meio da história, que é Iracema. É esse choque, né, esse encontro da população indígena com a população europeia. Iracema não é uma palavra originalmente indígena, tá? É uma criação de José de Alencar, é um anagrama de América. Tá? O anagrama é quando a gente embaralha as letras e forma uma outra coisa. Então, esse nome de América, né? Esse anagrama de América, para mostrar que ela é esse primeiro ser da América, né? É o povo original da América. Nessa época, se valorizava muito a América como um todo. Depois da formação, né? Da ascensão dos Estados Unidos, que começou a fazer uma separação mais forte por eles se denominarem americanos, e a gente começou a fazer um pouco mais separação. Mas até então, vocês podem encontrar muitos textos falando da América como um todo, não apenas Brasil, mas os povos americanos como um todo. Aí aqui a gente já tem, como eu coloquei aqui, uma pretensão de explicar a formação da população brasileira. Lá no Guarani, a formação já está lá, ela já existe, já tem o índio, já tem o homem branco, os dois já estão vivendo pacificamente lá, tranquilo, sem nenhum problema. Aqui vai ser o choque. É justamente esse primeiro encontro entre o homem branco e o indígena. De novo, vai ser feito pelo olhar, pela ótica de uma história de amor, que vai ser entre Iracema e o Martim. O livro
traz uma questão interessante, que é que ele não é contado cronologicamente, ele começa do final. Ele começa do final, depois que ele vai para o início e depois para o meio. Então, a gente já começa lendo o livro com spoiler, já sabendo que não deu bom, tá? Que é esse trecho que eu coloquei para vocês. Um jovem guerreiro, cuja tez branca não cola o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema, o moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jiral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Então, a gente já sabe, começando a ler o livro, que não deu certo, não foi legal, vai dar um monte de coisa errada nessa história, né? Então, aqui a gente vai ter esse encontro desse jovem que começa aí, que é o Martim, que está indo embora, junto com seu filho, que por acaso é o Moacir, que ele recebe esse nome de Moacir, e os dois estão indo embora, e aí a gente vê que não tem a Iracema, né? Então a Iracema já fica com aquela pulga atrás, o que vai acontecer com a Iracema? Por que ela não está indo embora, né? Esse início, ele mostra também um outro ponto, né? Que a protagonista, né, que recebe o título do livro, é quem vai sofrer mais, é quem vai sofrer as piores consequências, né? Outro ponto interessante, como ele coloca aqui a descrição, né? Uma criança e um rafeiro. Antes de eu ler esse livro, eu não sabia o que era um rafeiro, então eu tive que ir lá procurar o que é um rafeiro, o que é isso aí que ele fala, né? Que ele está indo com a criança e com o rafeiro. Então, tá aqui para vocês, isso que é um rafeiro. É um cachorro. Então, ele está indo embora com o cachorro. E aí, olha só como ele coloca em par de igualdade o filho, né? A criança, o bebê e o cachorro. Então, aquela criança ainda não foi civilizada, então ela é tratada como um animal ainda, como um bicho que precisa ainda passar por uma sociedade. Então, a gente vai ter esse choque que vai precisar ser educado. Por isso o termo selvagem, né? Ele é retratado várias vezes, né? Um índio retratado como um selvagem, então como aquele que precisa ser civilizado. Então, a criança ali, ó, ainda está brincando como irmãos, porque ambos são filhos da mesma terra selvagem. Os dois trazem essa mesma ideia de incivilização, que vai precisar ser educado. Moacir, você quer falar um pouco sobre esse trecho? É grotesco isso, né? A gente vê como que a estratégia de romantização, ela funciona somente para o lado daquele que está sendo beneficiado, né? Então, a gente vê colocar a criança e o cachorro no mesmo patamar é muito grotesco. Mas pode continuar. Eu só estou lendo aqui rapidinho o chat, né? Era um racista safado, mas racista safado que escrevia muito bem. E aqui ainda era assim, não passando pano para José de Alencar, mas para a gente também pensar um pouco na questão da tentativa que ele fez, porque é diferente tem vários tipos de racismo, tem vários tipos de preconceito, né? Então, o preconceito, o racismo de José de Alencar, era um preconceito ainda que tentava amenizar a situação e valorizar para uma sociedade melhor. Ele tinha uma intenção de fazer uma sociedade melhor. É diferente daquele racista que coloca como descartável, como inferior, que precisa ser ignorado, morto, etc. Então, aqui a gente tem também uma outra forma de preconceito. Ele traz, né, esse racismo que é que é patente aí, né, que é visível, mas ao mesmo tempo ele também está valorizando essa cultura. Ele tenta valorizar, né, ele está tentando pelo menos.
Então, a gente também precisa ver a tentativa que ele faz de criação dessa sociedade unida, né, de trazer essa ideia do índio também. Claro que é por uma ótica, assim, que é uma ótica que hoje dificilmente a gente faria, mas que surge dessa tentativa mesmo. A Anabel colocou aqui, né, que achava que estava valorizando o cachorro, não chamando a criança de animal, né, que o cachorro era como um filho. Mas sim, a primeira leitura ela evidencia isso. No entanto, quando a gente faz uma leitura crítica, né, quando você coloca um cachorro no mesmo patamar de uma criança, na verdade, existe um processo aí de animalização da criança, né? De tratar a criança como um selvagem, como a professora Miceia falou. E isso é muito velado, né? A história do romantismo brasileiro, ela é criada para ser muito bonita para uma elite, para a burguesia que está ali comprando aquele material. Mas, no entanto, quando a gente faz uma leitura crítica, e aí eu chamo a atenção de vocês para a importância da gente ter uma formação crítica, da gente ter uma bagagem de leitura, da gente ter capacidade de perceber essas nuances dentro do texto. Porque quem lê de uma maneira ingênua vai achar a coisa mais linda. Nossa, o Brasil sendo formado, olha que lindo a miscigenação, né? O Brasil é um país diverso, o Brasil é um país que o índio se misturou com o branco e o negro. Não, pessoal, isso é um processo violento, é um processo que foi destrutivo, né? E aí a gente romantizar isso é um crime, né? É que lindo o estupro, né? Basicamente isso mesmo, se a gente fosse resumir. Mas a gente conseguir perceber essas nuances só é possível diante de uma leitura crítica, de uma formação crítica, que é o que a gente está tentando fazer com vocês. Isso. E aí o último, que o último texto produzido, mas que é o que vai acontecer historicamente como o primeiro, vai representar essa base da formação do povo brasileiro, lógico, ainda mais dentro dessa perspectiva romântica, vai ser o romance Birajara. Aí, no Birajara, a gente não vai ter a presença do europeu, do colonizador, porque ele vai acontecer antes. Então, ele é antes de 1500. Então, vai mostrar apenas como esses índios viviam sobre as guerras e as vivências desses indígenas. Então, aqui vai falar sobre as disputas de terras entre as tribos, ainda com essa questão do herói medieval, né? O Birajara, que é o protagonista, ele vai trazer os ideais do cavaleiro medieval, mesmo que não se fale em Europa, mesmo que seja ainda dentro das disputas, né? Que esse vai ser o terceiro. Aí eu trouxe esse trecho para vocês, que é o momento que ele é honrado com esse nome, o Birajara. Aí o trocano ribombou, derramando longe pela amplidão dos vales e pelos ecos das montanhas, a pocema do triunfo. Os cacapes, vibrados pela mão pujante dos guerreiros, bateram nos largos escudos retinindo, mas a voz passante da multidão dos guerreiros cobriu o imenso rumor clamando: Tu és o Birajara, o senhor da lança, o vencedor de Pojucã, o maior guerreiro da nação Tocantins. Os guerreiros araguaias te recebem por seu irmão nas armas e te aclamam forte entre os fortes. Os cantores celebrarão teu nome como os mais famosos da nação araguaia. E Camaquã terá a glória de chamar-se pai de Birajara, como foi glória para Jaguaré ser filho de Camaquã. Então, é essa honra que a gente vai ter pela força, pela conquista, a questão do herói. Então, ele recebe esse nome, né, como Senhor das Lanças, e ele passa a ser o senhor ali do território. Então, tem essa valorização ainda desse mesmo cavaleiro medieval. Talvez é o texto mais próximo do Ijuca Pirama, né, em termos de valor, dos valores que são propagados, né? Sim, sim. Da honra, do guerreiro, daquele que é digno, né? Isso. E o caminho que ele vai percorrer vai ser bem semelhante do Ijuca Pirama, né? Que é esse de disputa, de ter algumas tribos, né, que vão estar se perdendo. Que, inclusive, remete também à questão das demandas que os cavaleiros medievais faziam, né? Eles iam e combatiam contra outros cavaleiros. Então, é bem colocar aquela realidade dentro da realidade das tribos indígenas do Brasil.
Isso. É que é só uma adaptação mesmo. Pega aquele ideal europeu e joga aqui no Brasil, no acontecimento brasileiro. Então, essas vão ser as obras que vão ser classificadas, né, como indianista, dentro da prosa romântica, e que traz essa ideia unificadora que eu falei para vocês, contando de trás para frente, né, de acordo com a publicação, mas trazendo a ideia do antes, o durante e o depois, para servir como um modelo de sociedade de como ela deveria funcionar. Essa palavra que eu coloquei para vocês é muito obrigada em tupi. De acordo com o dicionário ilustrado de tupi, essa palavrinha significa muito obrigado. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Eu espero que tenham entendido sobre a prosa indianista. Nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouco sobre os outros tipos de prosa. E por hoje é só.